Olá, este é o Falando em Desenvolvimento, um programa da Associação Mineira de Municípios. O tema hoje é sustentabilidade, projetos e ações que podem melhorar a vida nas cidades. Você sabe o que é sustentabilidade? E como adotar esse novo modelo de vida para o seu dia a dia? Os nossos convidados de hoje são a Vanessa Duarte, que é arquiteta e urbanista, especialista em meio em sustentabilidade e voluntária no movimento Nossa BH. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigada. Milton Nogueira é ex-funcionário da ONU e consultor de diversas organizações internacionais ambientais, Milton. Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes da gente iniciar a nossa conversa sobre sustentabilidade, nós vamos passar um vídeo cedido pelo programa Cidades Sustentáveis, que fala sobre um conceito de sustentabilidade, para depois a gente conversar sobre isso. Vamos assistir ele. Sustentabilidade é você aproveitar coisas da natureza, não é? Em prol do meio ambiente. É a gente manter o equilíbrio, né, com o meio ambiente, né, daquilo que a gente está consumindo. Proteger a natureza, preservar, né, a natureza, de usar sempre o mínimo de recurso da natureza possível em tudo. Produzir alguma coisa autossustentável. Sustentabilidade. A palavra da ordem no mundo hoje é sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de planejamento, boa gestão, consciência política, participação, economia responsável, compromisso com os valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. O conceito sobre sustentabilidade aqui está grande, né? São várias palavras que definem sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, Milton? O fundamento é a ideia de que sustentabilidade é um contrato entre gerações. Essas gerações faz o seu consumo desde que deixe o suficiente de recursos da natureza para a próxima. A sustentabilidade, a gente viu nas entrevistas que as pessoas sempre se referem ao meio ambiente. Sustentabilidade é um tema diretamente ligado ao cuidado natureza, com o da meio ambiente. natureza. A natureza. O meio ambiente é uma explicação do comportamento da natureza, na verdade. Mas, então, as coisas que a natureza fornece para o conforto da civilização, comida, água, minérios, biomas, paisagens, elas têm de ser mantidas para que no futuro não faltem. O conceito é a natureza sendo fonte de matérias-primas para o conforto da sociedade, das cidades, mas ao mesmo tempo fazer o cálculo para deixar um pouquinho para o futuro, deixar o suficiente para o futuro. Como é que, na sua visão, Vanessa, você que também é especialista em sustentabilidade, trabalha no movimento Nossa BH, como é que é a relação hoje, nossa, social, com o tema sustentabilidade? Viver sustentavelmente hoje é atender às nossas demandas, mas como o Milton falou, pensando também nas gerações futuras. Então, sustentabilidade, nós não vamos retornar à Idade da Pedra, nós não vamos abrir mão de tecnologias, não precisamos. Porém, precisamos aprender a fazer o mesmo ou avançar de forma diferente, usando menos recursos, como foi dito no vídeo por algumas pessoas, pensando numa nova economia, numa economia que integre, numa economia mais justa, numa distribuição de recursos mais justo. Então, sustentabilidade fala em pilar ambiental, em pilar econômico, em pilar social. Então, é respeito aos valores humanos e aos não humanos, exploração de recursos naturais, sim, porque o homem precisa explorar recursos naturais, porém, explorar recursos naturais com respeito, com inteligência, com mais inteligência do que fazemos hoje. Mas é um com tema menos novo. Desperdício, sim, sem dúvida. Então, a nossa relação, a gente pode dizer que não é de muita proximidade com a sustentabilidade, que ainda é um tema que está ocupando o dia a dia
Sim, apesar de estar presente mais maciçamente na mídia, a gente ainda precisa, a população precisa se aproximar mais através de campanhas de educação ambiental, aliás, educação para a sustentabilidade, porque além da educação ambiental, é de fato pensar um novo desenvolvimento. Então, hoje em dia ainda entende-se sustentabilidade como fazer triagem, separação dos resíduos. Sim, é parte disso, mas não é só isso. Eu não estarei sendo sustentável, a minha entidade ou a minha organização, ou até mesmo a minha vida não é mais sustentável porque eu faço somente isso. Vai além disso. Então, é encarar os recursos com mais respeito, pensar antes de fazer novas compras, antes de desperdiçar alimentos. Enfim, observar a vida como levamos hoje. E hoje a aproximação ainda é pequena, o conceito ainda não está completamente entendido, até porque nós não temos muitas campanhas que informem isso à população. A Vanessa falou de um ponto importante, que é do separação, o tema estar muito na mídia. Hoje trabalha-se muito um tema de sustentabilidade na mídia, principalmente empresas que trabalham responsabilidade social. E aí é importante definir também, Milton, o que não é sustentabilidade. Ele não é propaganda de empresa. Eu conheço empresas de tabaco que tem no seu folheto escrito sustentável. Mentira! Empresa de tabaco não pode ser jamais chamada de sustentável. Veja só o consumidor dela, né? Então, não é propaganda de empresa. Ela tem de ser um processo para explorar a natureza de forma a não faltar no futuro, seja na mineração, seja na agricultura. Por exemplo, a agricultura ambiciosa é aquela que explora velozmente para produzir soja, eucalipto, cana-de-açúcar. E o solo se esvai em poucos anos. Ele é lavado e jogado no rio. Então o solo desaparece em poucos anos. Vai faltar solo no futuro. Faltando solo, falta comida. Então a agricultura também precisa aprender o conceito de sustentabilidade naquilo que ela pratica, que é o solo e a água. Isso serve para todos os setores? Porque a terra, toda a humanidade. Você colocou, a agricultura se esgota. Isso. Água é um bem precioso. Nós, no dia a dia, nós consumimos para sobreviver. Automaticamente, a gente esgota um pouquinho do meio que a gente vive a cada dia. Quer dizer, a gente degrada. Ele volta para o rio. O problema é que, por exemplo, que ela falou antes, certos produtos, certos alimentos que a gente compra, ele tem lá na sua agricultura uma enorme irrigação. A banana de supermercado, a manga de supermercado, ela consome algumas centenas de litros cada uma delas. Então, se eu compro 8 mangas, sabendo que 2 ou 3 vão apodrecer lá em casa, é um desperdício não só do meu dinheiro, mas lá no Rio São Francisco. Sim, é importante. Sabe? Então, esse desperdício, que ela salientou isso, o desperdício não faz parte do conceito de sustentabilidade. Mas as Américas trabalham em cima da ideia do desperdício. Do descartável, né? Do descartável. Ou descartável ou desperdício. Dá um exemplo também que é corriqueiro. A pessoa toma um automóvel, anda 5 quarteirões e vai à academia correr na esteira. É um desperdício. 2 desperdícios. Um aqui e lá. Né? A cultura da vida moderna, do sedentarismo, da vida moderna das Américas. Das Américas. Quer dizer, esse é um mau hábito das Américas, a cultura e a estratégia do desperdício. E as empresas, é claro, incentivam isso, porque quanto mais desperdício, mais vendas. Tem partes da sociedade brasileira, até 2 gerações atrás, não era consumista. A sociedade brasileira, nossos avós não eram consumistas. Não é porque não tinham acesso às coisas, não. É porque achavam que é melhor deixar um par de sapato, igual eu faço. Eu tenho par de sapato de 25 anos. Eu já entrou e saiu de moda várias vezes. Mas eu continuo usando, porque eu acho que vale a pena, ele é bonito, confortável e tal.
Não sente necessidade de obedecer ao ditame da moda, que o sapato tem que ser trocado quando alguma coisa ocorre na televisão ou na novela. Enquanto você tem estímulo de um lado, você tem um novo conceito que vai contra esse estímulo que você recebe no dia a dia, né? A gente vê essa questão, por exemplo, na mobilidade. Precisamos mudar o conceito de mobilidade das cidades brasileiras, mas ao mesmo tempo temos redução de IPI. Tenho dificuldade atual para usar o transporte público porque o transporte público não me oferece qualidade, mas as motos têm um custo super baixo que com o meu vale transporte eu consigo encher o tanque das motos. Então, por que eu vou mudar o conceito, a população que sofre essas dificuldades, a gente que sofre essas dificuldades no dia a dia, como que eu vou mudar o meu posicionamento frente às questões de sustentabilidade, as questões ambientais, econômicas, se eu não tenho contrapartida para fazer, não consigo fazer o contrário, né? Meu estímulo é outro, eu tenho possibilidade de comprar, de sanar as minhas dificuldades com mais rapidez. Por que eu vou deixar, individualmente pensando como é a nossa sociedade, deixar de me deslocar com mais facilidade através de uma moto, através do automóvel e ir para um transporte público que não me oferece qualidade? Se o governo, por exemplo, estimula a compra do carro para movimentar mercado, como o Milton estava dizendo. Então, são duas questões que, sim, são contraditórias. A gente precisa de uma transição para um novo modelo, um modelo de desenvolvimento urbano sustentável, um modelo de economia verde. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve isso o tempo inteiro, que precisamos mudar, mas as ações são outras, as ações são contrárias a esse modelo. Então, o que fazer? Como o cidadão pode se posicionar diante disso? A ONU trabalha muito o desenvolvimento. Há uma saída porque a saída seria a contramão do que está acontecendo hoje? Veja bem, o mundo tem 194 países, estados-nações. Eles têm exemplos de todas as formas de desenvolvimento. Tem as de economia de mercado, as economia do bem-estar social e aqueles que estão à procura ainda O que a ONU tem feito é de mostrar àqueles que estão no caminho do desenvolvimento consumista que existem outras formas de conforto que não precisa destruir a natureza. Os países da Escandinávia são um grande exemplo, da Dinamarca para cima, da Alemanha para cima. Alemanha, Suíça, Áustria, não é porque sejam ricos apenas, é porque eles têm uma opção de economia que é chamada economia do bem-estar social. Ou seja, o transporte tem de atender a tudo que a Vanessa falou. Conforto, seguro, limpo, na hora, a cada 2 minutos. É um conceito não porque sejam melhores de coisa, é porque eles acreditam que esse conceito é interessante para toda a população, inclusive das cidades. Então, essa fórmula, que seria a economia do bem-estar social, que é o ditame principal de organizar a cidade. Então, a cidade desses países ela está mais próxima do conceito de sustentabilidade, ou seja, conforto para todo mundo, do que os países de economia de mercado. A economia de mercado procura automóvel e os outros procuram o transporte público, de qualidade e tudo. Tá, então é uma decisão tem que ser tomada, porque vai na contramão da economia de mercado. Mas no ano eleitoral, acho que vai ser muito fácil do cidadão falar assim, eu quero isso. O cidadão precisa decidir, tem que partir dele também o cobrar. Eu quero a economia de bem-estar social e com ela todas as vantagens que tem, e na hora de votar eu vou procurar quem... Decidir por esse posicionamento. O papel de cada um é o que a gente vai falar, mas no próximo bloco. O que você, o que nós podemos fazer para melhorar e trazer o conceito de sustentabilidade para o nosso dia a dia.